Júpiter tem 79 luas conhecidas, e as 4 maiores, que são particularmente interessantes, são as de Galileu. Elas foram nomeadas em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu no século XVII. As 4 têm algo em comum, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Europa é a menor delas, com um diâmetro de 3.000 quilômetros. Orbita Júpiter a cada 3 dias e meio. As primeiras imagens que obtivemos de lá foram tiradas na década de 1970. A superfície dela consiste principalmente de gelo e de água. É uma lua com longas fraturas, geralmente com cerca de 1 quilômetro de largura, que podem se estender por milhares de quilômetros em sua superfície. Elas provavelmente se formaram quando a crosta se separou com a força das marés no misterioso oceano abaixo da superfície. Em 2012, os cientistas descobriram plumas de vapor d'água em erupção, perto do polo sul dela, subindo até 200 quilômetros. Elas podem nos ajudar a descobrir o que há dentro de Europa sem precisar pousar lá. Os pesquisadores acham que pode haver um oceano magnífico escondido de 15 a 25 quilômetros abaixo da superfície sólida, com 65 a 160 quilômetros de profundidade. Mesmo tendo apenas 1/4 do diâmetro da Terra, ela contém o dobro de água de todos os nossos oceanos juntos. Esse oceano é um ambiente potencial para algumas formas de vida, na qual os cientistas acreditam que toda a crosta de gelo está flutuando e provavelmente faz uma rotação completa em torno de Europa, uma vez a cada 12.000 anos. Na imagem que a espaçonave Galileu tirou, você pode ver pequenas manchas marrom escuras, com 10 quilômetros de diâmetro, e que se formaram à medida que o material quente e menos denso chegava à superfície. Ela pode também ter empurrado a crosta ou rompeu tudo junto. A superfície de Europa consiste nos chamados terrenos do caos, que são áreas rugosas rodeadas por uma superfície mais lisa. Seu equador talvez seja coberto por pontas de gelo chamadas penitentes, que podem chegar a 15 metros de altura. Nós temos assim na Terra também, especialmente em áreas secas de grandes altitudes. Mas nenhuma delas é tão grande quanto as de Europa. Nossa Lua tem mais de 5.000 grandes crateras em um diâmetro de mais de 25 quilômetros. A superfície de Europa não tem crateras de impacto e não parece ter mais de 50 milhões de anos. Isso significa que está mudando e se renovando o tempo todo. É uma lua gelada e uma das mais suaves de todos os objetos espaciais sólidos do nosso sistema solar. Por causa disso, é 5 vezes mais brilhante que a nossa. Europa está sob uma rajada constante de radiação vinda de Júpiter, tão forte que não duraríamos nem um dia lá. Ela está 5 vezes mais longe do centro de nosso sistema solar do que a Terra. Dessa maneira, quase não recebe calor proveniente do Sol. Por isso, pode permanecer congelada, uma vez que a temperatura média é de menos 160 graus no Equador e de cerca de 220 graus negativos nos polos. Há cerca de 40 anos, a espaçonave Voyager 1 chegou perto da Lua rochosa e descobriu que ela é a campeã vulcânica do nosso sistema solar. É a quinta de Júpiter, a mais interna, e tem 4 bilhões e meio de anos, quase a mesma idade do próprio planeta. É semelhante em tamanho ao nosso satélite natural, e ainda tem densidade e quantidade de gravidade semelhantes. Mais luas do nosso sistema solar consistem em silicatos e água congelada, mas Io é feita de ferro e rocha de silicato. Você conseguiria ver algumas belas auroras ali. Conforme ela gira em torno de Júpiter, as auroras mudam o brilho o tempo todo, mas estão sempre lá. Io fica relativamente perto do planeta, quase 420 mil quilômetros acima do topo de suas nuvens. Se você pudesse ir até lá e dar uma olhada em Júpiter, ele pareceria 40 vezes maior no céu do que a nossa Lua. Observar as estrelas lá seria incrível. Io precisa de 42 horas e meia para orbitar Júpiter, sendo que a nossa Lua necessita de quase um mês. Em alguns pontos, a altura da maré desse satélite de Júpiter pode chegar a 100 metros. É semelhante ao que temos na Terra. A gravidade da nossa Lua causa marés oceânicas. Io não tem oceano, mas o próprio solo se move, subindo e descendo. É como se um elevador o levasse para o fundo e depois para o topo de um prédio de 30 andares. A gravidade de Júpiter e de suas outras grandes luas afetam Io. Então as marés de solo em sua superfície são 5 vezes mais altas que as oceânicas mais altas do nosso planeta. Tudo isso deixa o local tão quente por dentro que alguns dos materiais internos derretem, fervem e tentam escapar da maneira que for possível. Eventualmente formam-se um buraco no chão, que então se transforma em um vulcão. Io é o corpo mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Lá existem mais de 400 deles, com 150 em erupção o tempo todo. Alguns lançam suas plumas de gás quente a 320 km no espaço. Seria difícil andar até lá, pois estamos falando de um mundo muito intenso de planícies aluviais de rocha líquida, enormes fluxos de lava, múltiplos lagos com esse elemento e gigantescas montanhas em colapso.
Ganymedes, a maior lua do sistema solar que conhecemos, também tem o maior oceano. Ela é 26% maior do que Mercúrio em termos de volume, mas é menos densa. Esse satélite natural gigante tem uma crosta espessa de água congelada a 150 quilômetros de profundidade. Pode haver um enorme oceano de água líquida por baixo, que se estende por 100 quilômetros de profundidade, o que é cerca de 10 vezes mais do que o ponto mais profundo dos oceanos da Terra. A Voyager também detectou calotas polares de gelo lá. Ganymedes é metade rocha, metade água, incluindo pequenas quantidades de metais e gelo. Sua atmosfera é muito fina e não contém oxigênio. O oceano provavelmente não contém vida. A Terra é um grande exemplo de como certos micróbios e criaturas podem sobreviver nas profundezas sem luz solar. Mas o oceano de Ganymedes é tão profundo e a pressão é tão forte que a água no fundo provavelmente se comprimiu de volta a gelo. Certas formas de vida nas áreas mais profundas do nosso oceano sobrevivem graças às fontes geotérmicas que ejetam minerais. Como é provável que haja gelo espesso entre o oceano e o núcleo, esse não é o caso de Ganymedes. Mas o oceano lá é salgado, com várias camadas divididas por pedaços de gelo. Se houver alguma chance de vida, pode ser na parte onde o núcleo rochoso está em contato com a camada mais interna do gelo. Por baixo de toda aquela água e gelo, Ganymedes é a única lua em todo o sistema solar com um campo magnético. Isso é possível porque ela tem um núcleo líquido. Além disso, circunda Júpiter aproximadamente uma vez a cada 7 dias. Sua órbita é excêntrica, ou seja, em alguns pontos fica bem perto do planeta. Ganymedes, Io e Europa têm forças gravitacionais que afetam umas às outras. No momento em que Ganymedes orbita Júpiter uma vez, Europa faz 2 órbitas e Io 4. 1/3 da superfície de Ganymedes contém grandes regiões escuras, enquanto os outros 2/3 são mais claros. As áreas escuras são mais antigas e contêm mais crateras. As mais claras têm cristas e sulcos longos com cerca de 700 metros de altura e milhares de quilômetros de comprimento. Calisto, a terceira maior lua do sistema solar em diâmetro, precisa de 17 dias terrestres para orbitar Júpiter. Sua atmosfera é bem fina. Existem muitas crateras de impactos, mas sua crosta antiga é basicamente a mesma há mais de 4 bilhões de anos. Quando um planeta é geologicamente ativo, como a Terra, algumas coisas podem apagar a maioria das evidências de impactos anteriores. Água, vulcões, movimentos das placas tectônicas, atividade humana e o clima. Tudo isso modifica a superfície. Calisto não tem nada disso. Os cientistas acham que essa lua costumava ser um mundo oceânico que acabou congelando. Ela foi atingida por meteoros de vez em quando, mas permaneceu intocada em sua maior parte. No entanto, possui algumas crateras bastante impressionantes, como Valhalla, a maior cratera com vários anéis do nosso sistema solar, com 4.000 quilômetros de diâmetro. As principais crateras em Calisto contêm mais anéis do que em outros corpos celestes. O que quer que tenha atingido esta lua era grande o suficiente para perfurar a fina crosta, fazendo com que a água se espalhasse na superfície. E abaixo desta crosta fina pode haver um oceano salgado ou gelo macio. A sonda espacial Galileu detectou que o campo magnético de Júpiter não conseguia penetrar através dessa lua, provavelmente por causa de uma camada de, pelo menos, 10 quilômetros de espessura. E é por isso que é difícil explorar Calisto. Luas como Europa têm aberturas que ejetam água dos oceanos subterrâneos. Mas para explorar Calisto e observar mais sobre seu passado, teríamos que usar um método à moda antiga, escavando através da crosta. Se quiséssemos chegar às partes externas do nosso sistema solar, Calisto seria um ótimo local, pois a radiação de Júpiter não o alcança, então estaríamos mais seguros lá do que em algumas outras luas internas. Alerta de furacão. Todos estão se escondendo. A velocidade do vento lá fora é de mais de 110 km por hora. Parece muito, mas esta tempestade está se deslocando a 645 km por hora. Espere, pode chegar a essa velocidade? Sim, mas para ver uma tempestade tão rápida, você terá que viajar para Júpiter. Então, que comece a viagem. O planeta é enorme. Quase 1.300 terras poderiam caber neste gigante gasoso. Ele também é incrivelmente quente, com temperaturas atingindo cerca de 23.800 graus Celsius no núcleo. Infelizmente, você não pode pousar na superfície de Júpiter, porque, sendo um gigante gasoso, não possui superfície sólida. Mas você pode ir mais fundo na atmosfera dele. Olhe para estas espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas passando. São elas que fazem o planeta parecer colorido e meio listrado. Se você continuar descendo em direção ao centro do planeta, verá sua atmosfera, composta principalmente por hidrogênio e gás hélio, tornar-se líquida.
Isso acontece por causa da imensa pressão atmosférica. O próprio núcleo do planeta é um objeto misterioso. Os cientistas ainda não descobriram se é uma bola derretida de um líquido espesso ou uma rocha sólida com 14 a 18 vezes a massa da Terra. De qualquer forma, explorar Júpiter não é o objetivo principal da sua viagem. Não, você chegou aqui para ver a Grande Mancha Vermelha. Ela é uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes superiores se elevam a mais de 8 quilômetros acima do topo das nuvens circundantes. A tempestade é 1,3 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno, da NASA, conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha, e descobriu-se que essa tempestade monstruosa desce mais de 320 quilômetros na atmosfera do planeta. Isso é de 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas essas medições provavelmente são imprecisas, e as verdadeiras raízes da tempestade podem chegar ainda mais fundo. A Grande Mancha Vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de menos 148 graus Celsius nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente ele fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da Grande Mancha Vermelha. Lá, o calor chegou a 1.315 graus Celsius. Essa temperatura é maior que a da lava no nosso planeta. Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade pode produzir ondas gravitacionais e sonoras que podem ser responsáveis pelo superaquecimento, mas a própria tempestade é mais quente na base do que no topo. As pessoas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que ela gradualmente desaceleraria e diminuiria ou desapareceria completamente, mas isso acabou não sendo o caso. Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade, na verdade, ganharam velocidade. A mudança na velocidade do vento não é superior a 2,5 km por hora durante um ano terrestre. É uma pequena mudança, mas por menor que seja a diferença, ainda significa muito. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 645 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da Grande Mancha Vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Os cientistas enfrentaram muitos desafios quando tentaram entender o mistério que era a Grande Mancha Vermelha. Ainda não está claro o que alimenta a tempestade. Pode ser a natureza do planeta originário da tempestade? Por ser um gigante gasoso, Júpiter não tem um solo sólido, portanto não há atrito, que pode ser a única coisa capaz de enfraquecer a tempestade. Os gases quentes na atmosfera do planeta estão sempre em movimento, subindo, descendo, girando, assim como na Terra, onde o ar mais frio e o mais quente se misturam e se fundem, formando gigantescas tempestades circulares. Os astrônomos acreditam que um dia várias tempestades enormes possam ter se juntado e criado a Grande Mancha Vermelha. E agora ela continua puxando constantemente gases frios de baixo e quentes de cima. Além disso, a tempestade pode estar absorvendo outros vórtices menores. Isso torna a Grande Mancha Vermelha ainda mais forte. Infelizmente, as nuvens espessas em Júpiter não permitem que os astrônomos vejam o que está acontecendo na baixa atmosfera do planeta. Os cientistas têm especulado sobre o que pode se esconder sob a Grande Mancha Vermelha há décadas. Seria um vulcão enorme? Improvável. Júpiter é composto principalmente de gases, e não tem uma crosta que possa rachar, deixando a lava escapar do interior do planeta. Existem também algumas teorias que explicam por que a tempestade tem esta cor característica. Ela varia de salmão esbranquiçado e pálido a laranja brilhante e vermelho tijolo. Alguns cientistas acreditam que a resposta está bem abaixo da Grande Mancha Vermelha, mais perto da superfície do planeta. Uma camada incolor de gás pode estar reagindo à radiação ultravioleta vinda do Sol. Provavelmente é isso que dá à tempestade sua cor vermelha. Mas até agora é apenas uma teoria. Ei, seu palpite é tão bom quanto o meu, hein? Júpiter não é o único planeta que pode se vangloriar por ter uma tempestade gigante. Uma outra, tão grande quanto o nosso planeta, se enfurece em Saturno. Chama-se a Grande Mancha Branca. Que esperto! Ela tem uma cauda de nuvens brancas envolvendo todo o planeta e ocorre a cada 30 anos ou mais. Esta tempestade realmente começa como um ponto, mas então ela começa a se esticar e se esticar. Os astrônomos descobriram que a Grande Mancha Branca é na verdade um enorme sistema de tempestades. No topo dela, um raio pode reluzir mais de 10 vezes por segundo.
Mas o principal mistério sobre a grande mancha branca é de onde ela obtém sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol, outros argumentam que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa alimentar os ventos. De qualquer forma, fortes tempestades em diferentes planetas do Sistema Solar não são o único mistério espacial que deixa os astrônomos encucados. Vamos para Plutão, o maior planeta não conhecido do Sistema Solar, e explorar sua atmosfera. Ele se eleva muito acima da superfície e tem mais de 20 camadas, todas elas geladas e extremamente condensadas. A propósito, nossa Lua também tem um tipo de atmosfera, chamada de exosfera, consiste em hélio, neon e argônio. Ela é 10 trilhões de vezes menos densa que a atmosfera terrestre. Ao viajar pelo espaço, cuidado com os buracos negros. Ufa, um buraco negro é um lugar onde a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Mas os buracos negros às vezes podem se comportar como um enorme vulcão galáctico. De vez em quando eles se inflamam, parece eu, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. E esse fenômeno deixa buracos na matéria e gás do entorno. Há pouco tempo, cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um acesso de raiva muitos anos atrás. Isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra. A cratera que este evento deixou para trás poderia acomodar 15 galáxias da Via Láctea. Sim, também não consigo entender isso. Durante sua viagem espacial, pense 2 vezes antes de pousar em planetas desconhecidos. Caso contrário, você pode acabar em um lugar como o K2141b. Ele é um planeta fora do nosso sistema solar. À primeira vista, não é tão diferente da Terra. Possui oceanos líquidos que evaporam, formam nuvens, condensam e voltam à superfície como chuva. Mas em vez de água, chove pedras. A superfície deste exoplaneta é coberta por mares de lava com dezenas de quilômetros de profundidade. As temperaturas no K2141b atingem 2.760 graus Celsius durante o dia. Isso é quente o suficiente para o magma dos oceanos vaporizar na atmosfera. Então, ventos supersônicos que podem se mover a uma velocidade de 1,6 km por segundo carregam esse vapor de rocha para o lado noturno do planeta. O magma vaporizado esfria, se torna líquido novamente e cai como uma chuva rochosa. Não é um bom local para curtir as férias. Quente demais. Vou passar. Imagine um mundo parado e congelado. Ele é antigo, cerca de 4,5 bilhões de anos. Mal é aquecido pelos raios do Sol e coberto por uma espessa camada de gelo. É menor que a nossa Lua, mas um pouco maior que Plutão. Seu nome é Europa, a 6ª lua de Júpiter e uma das maiores do Sistema Solar. Mas o mais legal desse lugar distante pode hospedar vida. Os astrônomos consideram este um dos locais mais promissores do Sistema Solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque este satélite tem um enorme oceano de água salgada com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, está escondido sob uma camada de gelo estimada em 15 a 30 quilômetros de espessura. Mas ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na casca de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. Claro, será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem piscinas muito mais rasas que provavelmente ficam muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1,5 km sob o gelo. E há 2 grandes coisas sobre esta notícia. Em primeiro lugar, aumenta as chances de vida existente em Europa. E em segundo, se for verdade, pode tornar mais fácil para futuras missões encontrarem essas formas, se houver alguma. Curiosamente, a nova descoberta a respeito dessas piscinas rasas surgiu por pura sorte. O cientista que lidera a pesquisa, Riley Kohlberg, acidentalmente viu uma apresentação de seu colega, um pesquisador planetário. Esse cara mostrou uma imagem de cristas duplas na superfície de Europa, e Kohlberg lembrou-se de ter visto cristas semelhantes na Terra. Mas enquanto tais informações são raras por aqui, elas são muito mais numerosas naquela lua. Os estudos seguintes sugeriram que as cristas na lua de Júpiter podem ser o resultado de um ciclo específico, semelhante ao da Terra. Nele, a água líquida congela e depois descongela dentro de uma camada de gelo, que é um ambiente de alta pressão. Isso faz com que a folha se mova para cima repetidamente,
criando uma estrutura de 2 picos. Ou pelo menos é o que acontece na Terra. Se os processos em Europa forem semelhantes, pode-se comprovar a presença de águas rasas no satélite. Claro, a temperatura, a pressão e a química são muito diferentes por lá. E os cientistas ainda não sabem como o gelo se comporta no local. É por essa razão que não conseguem entender a profundidade ou o tamanho dos bolsões de água ou quanto tempo é necessário para que congelem novamente. Mas o que está mais ou menos claro é que tais ambientes sob o gelo em Europa provavelmente estão protegidos da forte radiação de Júpiter que atinge a superfície do satélite, o que, por sua vez, aumenta as chances de existir vida em Europa. Agora, podemos voltar ao fato de que o oceano ali parece ser salgado. Listras vermelhas na superfície do satélite podem ter essa cor devido ao seu conteúdo químico. Elas provavelmente são uma mistura congelada de água e sais. Isso é bastante incomum porque tal composição não corresponde a nenhuma substância conhecida aqui na Terra. Quanto às manchas amarelas na superfície de Europa, podem ser causadas pela presença de cloreto de sódio. Você conhece essa substância como o bom e velho sal de mesa. Os cientistas tentaram recriar as condições em um laboratório e descobriram que combinando água, sal de mesa, temperaturas congelantes e alta pressão, poderiam obter um novo tipo de cristal sólido. Essa substância pode existir tanto no fundo do oceano de Europa quanto na superfície da nossa Lua. Mas, além dessa informação, os pesquisadores estão no escuro. Esperançosamente, encontraremos as respostas para algumas dessas perguntas por volta de 2030. É quando uma missão chamada Europa Clipper, que será lançada pela NASA, provavelmente chegará lá. Ela terá vários sobrevoos próximos e descobrirá se alguma forma de vida pode existir nessa lua. O JUICE, ou Jupiter Ice Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, também a visitará nos próximos 2 anos. Mas a Europa não é o único lugar no Sistema Solar que pode hospedar ou já hospedou vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por seres vivos, por exemplo, pela digestão do gado. No entanto, os cientistas acreditam que ele permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho. E aconteceu 600 vezes mais rápido do que nos modelos dos pesquisadores. A pergunta: o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi? Outro mistério são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície do planeta. Lá, eles podem ter sido protegidos da forte radiação vinda do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias seriam capazes de sobreviver facilmente em tais condições por 280 milhões de anos, o que significa que, se existisse vida por lá, poderíamos encontrar evidências no subsolo do planeta perfurando o solo. No momento, não há água corrente em Marte e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco. Em outras palavras, ela está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. Agora vamos para Vênus. Em 2020, cientistas anunciaram que em sua atmosfera tóxica havia algo que poderia significar a existência de vida. Infelizmente, não havia nenhuma evidência, pois não era possível coletar amostras de micróbios ou tirar fotos da vida extraterrestre. Mas eles apontaram a descoberta de uma substância química chamada fosfina por lá, e isso era um grande problema. Se não fosse alguma química previamente desconhecida que estava produzindo esse gás, então poderia haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por 3 átomos de hidrogênio e 1 de fósforo. Este gás é tóxico para qualquer forma de vida terrestre que necessite de oxigênio, inclusive para nós, humanos. Em nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio, por exemplo, pântanos e charcos. O gás é criado por misturas complexas de bactérias que vivem lá. Também pode ser produzido industrialmente. Pensando bem,
A fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus. Ela precisa de pressão e temperatura precisas e toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente achá-la em Saturno ou Júpiter, famosos gigantes gasosos. Mas em Vênus, totalmente inesperado. Não há como ser produzida naturalmente neste planeta. Pequenas quantidades dela podem ser geradas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, minerais explodidos na superfície ou meteoritos entrando na atmosfera de Vênus, mas não tanto quanto os astrônomos pensavam ter observado, e esse fato tinha que deixá-los desconfiados, mas estavam muito felizes com a descoberta. Eles provavelmente pensaram que isso significava que poderia haver vida em Vênus, só que mesmo que esse gás tenha sido criado por alguns organismos misteriosos, seria uma grande questão como sobreviveram no planeta. Por aqui, alguns micróbios podem prosperar em ambientes com acidez de 5%, mas não mais. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente feitas de ácido, contendo mais de 90% do sulfúrico. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco da Terra. E, de fato, em 2022, graças a telescópios melhores e de maior resolução, concluiu-se que não havia fosfina por lá. Ou mesmo se houvesse, era uma quantia muito pequena. Até agora, precisamos procurar sinais de vida mais longe daqui. Júpiter tem 79 luas conhecidas, e as 4 maiores que são particularmente interessantes são as de Galileu. Elas foram nomeadas em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu no século 17. As 4 têm algo em comum, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Europa é a menor delas, com um diâmetro de 3.000 quilômetros. Orbita Júpiter a cada 3 dias e meio. As primeiras imagens que obtivemos de lá foram tiradas na década de 1970. A superfície dela consiste principalmente de gelo e de água. É uma lua com longas fraturas, geralmente com cerca de 1 quilômetro de largura, que podem se estender por milhares de quilômetros em sua superfície. Elas provavelmente se formaram quando a crosta se separou com a força das marés no misterioso oceano abaixo da superfície. Em 2012, os cientistas descobriram plumas de vapor d'água em erupção, perto do polo sul dela, subindo até 200 quilômetros. Elas podem nos ajudar a descobrir o que há dentro de Europa sem precisar pousar lá. Os pesquisadores acham que pode haver um oceano magnífico escondido de 15 a 25 quilômetros abaixo da superfície sólida, com 65 a 160 quilômetros de profundidade. Mesmo tendo apenas 1/4 do diâmetro da Terra, ela contém o dobro de água de todos os nossos oceanos juntos. Esse oceano é um ambiente potencial para algumas formas de vida, na qual os cientistas acreditam que toda a crosta de gelo está flutuando e provavelmente faz uma rotação completa em torno de Europa, uma vez a cada 12.000 anos. Na imagem que a espaçonave Galileu tirou, você pode ver pequenas manchas marrom escuras, com 10 quilômetros de diâmetro, e que se formaram à medida que o material quente e menos denso chegava à superfície. Ela pode também ter empurrado a crosta ou rompeu tudo junto. A superfície de Europa consiste nos chamados terrenos do caos, que são áreas rugosas rodeadas por uma superfície mais lisa. Seu equador talvez seja coberto por pontas de gelo chamadas penitentes, que podem chegar a 15 metros de altura. Nós temos assim na Terra também, especialmente em áreas secas de grandes altitudes. Mas nenhuma delas é tão grande quanto as de Europa. Nossa Lua tem mais de 5.000 grandes crateras em um diâmetro de mais de 25 quilômetros. A superfície de Europa não tem crateras de impacto e não parece ter mais de 50 milhões de anos. Isso significa que está mudando e se renovando o tempo todo. É uma lua gelada e uma das mais suaves de todos os objetos espaciais sólidos do nosso sistema solar. Por causa disso, é 5 vezes mais brilhante que a nossa. Europa está sob uma rajada constante de radiação vinda de Júpiter, tão forte que não duraríamos nem um dia lá. Ela está 5 vezes mais longe do centro de nosso sistema solar do que a Terra. Dessa maneira, quase não recebe calor proveniente do Sol. Por isso, pode permanecer congelada, uma vez que a temperatura média é de menos 160 graus no Equador e de cerca de 220 graus negativos nos polos. Há cerca de 40 anos, a espaçonave Voyager 1 chegou perto da Lua rochosa e descobriu que ela é a campeã vulcânica do nosso sistema solar. É a quinta de Júpiter, a mais interna, e tem 4 bilhões e meio de anos, quase a mesma idade do próprio planeta. É semelhante em tamanho ao nosso satélite natural, e ainda tem densidade e quantidade de gravidade semelhantes. Mais luas do nosso sistema solar consistem em silicatos e água congelada, mas Io é feita de ferro e rocha de silicato. Você conseguiria ver algumas belas auroras ali. Conforme ela gira em torno de Júpiter, as auroras mudam o brilho o tempo todo, mas estão sempre lá. Io
fica relativamente perto do planeta, quase 420 mil quilômetros acima do topo de suas nuvens. Se você pudesse ir até lá e dar uma olhada em Júpiter, ele pareceria 40 vezes maior no céu do que a nossa Lua. Observar as estrelas lá seria incrível. Io precisa de 42 horas e meia para orbitar Júpiter, sendo que a nossa Lua necessita de quase um mês. Em alguns pontos, a altura da maré desse satélite de Júpiter pode chegar a 100 metros. É semelhante ao que temos na Terra. A gravidade da nossa Lua causa marés oceânicas. Io não tem oceano, mas o próprio solo se move, subindo e descendo. É como se um elevador o levasse para o fundo e depois para o topo de um prédio de 30 andares. A gravidade de Júpiter e de suas outras grandes luas afetam Io. Então as marés de solo em sua superfície são 5 vezes mais altas que as oceânicas mais altas do nosso planeta. Tudo isso deixa o local tão quente por dentro que alguns dos materiais internos derretem, fervem e tentam escapar da maneira que for possível. Eventualmente formam-se um buraco no chão, que então se transforma em um vulcão. Io é o corpo mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Lá existem mais de 400 deles, com 150 em erupção o tempo todo. Alguns lançam suas plumas de gás quente a 320 km no espaço. Seria difícil andar até lá, pois estamos falando de um mundo muito intenso de planícies aluviais, de rocha líquida, enormes fluxos de lava, múltiplos lagos com esse elemento e gigantescas montanhas em colapso. Ganimedes, a maior lua do sistema solar que conhecemos, também tem o maior oceano. Ela é 26% maior do que Mercúrio em termos de volume, mas é menos densa. Esse satélite natural gigante tem uma crosta espessa de água congelada a 150 quilômetros de profundidade. Pode haver um enorme oceano de água líquida por baixo, que se estende por 100 quilômetros de profundidade, o que é cerca de 10 vezes mais do que o ponto mais profundo dos oceanos da Terra. A Voyager também detectou calotas polares de gelo lá. Ganimedes é metade rocha, metade água, incluindo pequenas quantidades de metais e gelo. Sua atmosfera é muito fina e não contém oxigênio. O oceano provavelmente não contém vida. A Terra é um grande exemplo de como certos micróbios e criaturas podem sobreviver nas profundezas sem luz solar. Mas o oceano de Ganimedes é tão profundo e a pressão é tão forte que a água no fundo provavelmente se comprimiu de volta a gelo. Certas formas de vida nas áreas mais profundas do nosso oceano sobrevivem graças às fontes geotérmicas que ejetam minerais. Como é provável que haja gelo espesso entre o oceano e o núcleo, esse não é o caso de Ganimedes. Mas o oceano lá é salgado, com várias camadas divididas por pedaços de gelo. Se houver alguma chance de vida, pode ser na parte onde o núcleo rochoso está em contato com a camada mais interna do gelo. Por baixo de toda aquela água e gelo, Ganimedes é a única lua em todo o sistema solar com um campo magnético. Isso é possível porque ela tem um núcleo líquido. Além disso, circunda Júpiter aproximadamente uma vez a cada 7 dias. Sua órbita é excêntrica, ou seja, em alguns pontos fica bem perto do planeta. Ganimedes, Io e Europa têm forças gravitacionais que afetam umas às outras. No momento em que Ganimedes orbita Júpiter uma vez, Europa faz 2 órbitas e Io 4. 1/3 da superfície de Ganimedes contém grandes regiões escuras, enquanto os outros 2/3 são mais claros. As áreas escuras são mais antigas e contêm mais crateras. As mais claras têm cristas e sulcos longos com cerca de 700 metros de altura e milhares de quilômetros de comprimento. Calisto, a terceira maior lua do sistema solar em diâmetro, precisa de 17 dias terrestres para orbitar Júpiter. Sua atmosfera é bem fina. Existem muitas crateras de impactos, mas sua crosta antiga é basicamente a mesma há mais de 4 bilhões de anos. Quando um planeta é geologicamente ativo, como a Terra, algumas coisas podem apagar a maioria das evidências de impactos anteriores. Água, vulcões, movimentos das placas tectônicas, atividade humana e o clima. Tudo isso modifica a superfície. Calisto não tem nada disso. Os cientistas acham que essa lua costumava ser um mundo oceânico que acabou congelando. Ela foi atingida por meteoros de vez em quando, mas permaneceu intocada em sua maior parte. No entanto, possui algumas crateras bastante impressionantes, como Valhalla, a maior cratera com vários anéis do nosso sistema solar, com 4.000 quilômetros de diâmetro. As principais crateras em Calisto contêm mais anéis do que em outros corpos celestes. O que quer que tenha atingido esta lua era grande o suficiente para perfurar a fina crosta, fazendo com que a água se espalhasse na superfície. E abaixo desta crosta fina pode haver um oceano salgado ou gelo macio. A sonda espacial Galileu detectou que o campo magnético de Júpiter não conseguia penetrar através dessa lua, provavelmente por causa de uma camada de, pelo menos, 10 quilômetros de espessura.
E é por isso que é difícil explorar Calisto. Luas como Europa têm aberturas que ejetam água dos oceanos subterrâneos. Mas para explorar Calisto e observar mais sobre seu passado, teríamos que usar um método à moda antiga, escavando através da crosta. Se quiséssemos chegar às partes externas do nosso sistema solar, Calisto seria um ótimo local, pois a radiação de Júpiter não o alcança, então estaríamos mais seguros lá do que em algumas outras luas internas. Centenas de naves espaciais diplomáticas decolam da Terra em direção ao espaço. Quando chegam ao seu destino, são recebidas por centenas de naves alienígenas. Este é o primeiro contato da humanidade com uma civilização extraterrestre. As pessoas conseguiram detectá-la não muito tempo atrás em um sistema estelar muito perto da nossa casa, a Próxima Centauri. Esta estrela anã vermelha é a mais próxima do nosso sistema solar. É 7 vezes menor que o nosso Sol, o que a torna apenas 50% maior que Júpiter. A Próxima Centauri também é 8 vezes mais leve que o Sol. Este sistema estelar está a 4,2 anos-luz de distância. É quanto tempo um fóton de luz leva para viajar desta estrela até a Terra. Em comparação, a luz solar precisa de apenas 8 minutos para chegar ao nosso planeta. Se você decidisse viajar para a Próxima Centauri, levaria cerca de 73 mil anos para voar para lá em um foguete convencional. A nossa civilização inteligente existe há menos tempo que isso. Mas não é a estrela em si que nos interessa, é o planeta que a orbita. Seu nome é Próxima Centauri b. É 17% maior que a Terra e cerca de 10% mais pesado. Ele orbita sua estrela a uma distância de 7,3 milhões de quilômetros. Em comparação, a Terra está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Isso é uma distância 20 vezes maior. Mas a estrela central, Próxima Centauri, é uma anã vermelha. Não emite tanta luz e calor quanto o nosso Sol. Assim, o planeta Próxima Centauri b está situado na zona habitável da estrela. Está localizado a uma distância tão perfeita de sua estrela-mãe que o planeta não fica muito quente e nem se transforma em um bloco de gelo. Em outras palavras, a temperatura lá possibilita que a água exista em seu estado líquido. Isso significa que Próxima Centauri b pode hospedar a vida. Mas outras observações do planeta tornam isso incerto. A estrela hospedeira é muito instável. Seu brilho muda com muita frequência. Em 2017, astrônomos testemunharam um flash catastrófico. A estrela aumentou seu brilho em 1000 vezes por 10 segundos. Antes disso, teve outro flash mais fraco. O planeta recebeu uma enorme quantidade de radiação. Se houvesse vida lá, esse flash teria acabado com ela por completo. No geral, Próxima Centauri b recebe cerca de 400 vezes mais raios X do que a Terra. Organismos vivos complexos não podem viver sob tais condições. Os cientistas dizem que, mesmo que houvesse uma atmosfera e um oceano em Próxima Centauri b, essa radiação constante simplesmente os eliminaria do planeta. Próxima Centauri b está tão perto de sua estrela hospedeira que tem uma rotação sincronizada com ela. Isso significa que o planeta está sempre com o mesmo lado virado para a estrela, assim como a Lua está voltada para a Terra. Isso significa que apenas um lado do planeta recebe essa terrível quantidade de radiação. E alguns especialistas especulam que uma civilização inteligente pode viver no lado escuro do planeta, e pode ser essa civilização que nos enviou o estranho sinal que astrônomos captaram em 2019. Os cientistas o descreveram como uma chama óptica brilhante de longa duração, acompanhada por uma série de rajadas de rádio intensas e coerentes. Este sinal de rádio foi observado por 30 dias por um dos radiotelescópios da Terra. Cientistas achavam que o sinal era artificial e poderia ter sido enviado por uma civilização extraterrestre. Presumivelmente, o sinal veio da Próxima Centauri b, ou de uma das luas que podem estar naquele sistema estelar. Mas outras observações não conseguiram detectar o sinal. Agora, a teoria principal afirma que esse sinal de rádio é apenas algum tipo de interferência de alguma tecnologia na Terra. Mas e se fosse realmente enviado por uma civilização que vive no lado escuro de Próxima Centauri b? Bom, podemos descobrir com certeza logo. Está sendo lançado um novo telescópio no espaço. É o Telescópio Espacial James Webb. Está programado para ser lançado no final de 2021. Um foguete auxiliar decolará da Terra e alcançará a órbita. Em seguida, ele levará o telescópio a um ponto específico entre nosso planeta e o Sol, onde suas forças gravitacionais são aproximadamente iguais. Além disso, não há poluição luminosa no espaço, ao contrário da superfície da Terra. Também não há nuvens ou outras condições climáticas que possam interferir no telescópio. O Telescópio Espacial James Webb substituirá o Telescópio Hubble,
que opera no espaço desde 1990. O novo telescópio custará 9,8 bilhões de dólares. E aqui está o porquê. Usará um espelho tão largo quanto um ringue de boxe. Isso permitirá que o telescópio viaje muito longe no espaço. Tão longe que a luz de alguns eventos que estão acontecendo lá ainda não chegou na Terra. Isso significa que, literalmente, seremos capazes de olhar para trás no tempo. O telescópio espacial James Webb verá o universo quase imediatamente após o Big Bang. Veremos como nasceram as primeiras estrelas e galáxias e como o universo se transformou no que observamos hoje. Mas também, este telescópio pode ser usado para examinar a próxima Centauri B. Astrônomos procurarão por luz artificial lá, como as luzes LED que temos na Terra. Se a próxima Centauri B realmente hospeda vida no lado escuro, então os moradores locais devem ter aprendido a transferir calor e luz do lado claro do planeta. E eles teriam que usar luz artificial para sustentar a vida do seu lado. O telescópio espacial James Webb é poderoso o suficiente para distinguir as ondas de luz emitidas pela estrela daquelas que podem ser criadas por alguém no lado escuro do planeta. E se detectarmos alguma luz artificial, teremos a primeira confirmação de que uma civilização inteligente pode existir fora do nosso sistema solar. Mas sempre podem haver erros nos cálculos e interpretação de dados. A única maneira de estabelecer a verdade de uma vez por todas é enviar uma sonda espacial para a próxima Centauri. Assim, podemos tirar fotos reais do planeta. O maior problema é a distância. Embora a próxima Centauri seja a mais próxima do sistema estelar da Terra, ainda leva dezenas de milhares de anos para chegar lá. Afinal, a sonda espacial Voyager 1 precisou de cerca de 44 anos apenas para deixar o sistema solar. E isso é apenas um pequeno passo em comparação com a distância real até a estrela mais próxima. Portanto, precisamos de outros métodos de viagem. E eles têm que ser muito mais rápidos. Alguns cientistas querem enviar microsondas para a próxima Centauri B. Elas não serão mais pesadas do que uma agulha de costura. Um veículo lançador implantará cerca de 1.000 dessas sondas em órbita. Então, elas desdobrarão uma vela espacial feita de um material ultraleve que usará o poder da luz para criar impulso. Após a vela ser desdobrada, focaremos um poderoso feixe de laser nela. Isso acelerará as ondas para cerca de 20% da velocidade da luz. Este será um recorde de velocidade absoluta para nossos padrões, mas ainda levará cerca de 21 anos para que essas sondas cheguem ao seu destino. E teremos que esperar mais cerca de 4 anos apenas para receber o primeiro sinal delas. O sistema estelar Próxima Centauri não é o único mundo potencial a hospedar vida. E uma das tarefas do telescópio espacial James Webb é procurar outros mundos. Os poderosos instrumentos do telescópio permitirão que ele encontre planetas relativamente frios, onde as temperaturas estão próximas às da Terra. Poderemos estudar em detalhes cerca de 2 dúzias de sistemas estelares próximos e seremos capazes de detectar não apenas os planetas em si, mas também suas luas. Os cientistas esperam um aumento nas descobertas de exoplanetas. Assim que o telescópio entrar em funcionamento em 2022, estaremos constantemente detectando novos mundos e aprendendo mais sobre aqueles já descobertos. O telescópio espacial James Webb também nos permitirá estudar melhor nosso próprio sistema solar. Europa, uma das luas de Júpiter, por exemplo. Os cientistas acreditam que pode haver água lá. Embora a Europa pareça um bloco de gelo, a interação gravitacional da Lua com Júpiter aquece seu núcleo. Isso provavelmente faz o gelo profundamente abaixo da superfície derreter. Portanto, é provável que haja um oceano sob a crosta de gelo. Condições semelhantes poderiam existir em Encélados, a lua de Saturno. Esta lua é geologicamente ativa. Há geysers que explodem das rachaduras na superfície lunar. Os instrumentos infravermelhos do telescópio espacial James Webb poderão explorar Europa e Encélado em busca de bioassinaturas, que são traços da atividade da vida de organismos vivos ou bactérias. Este telescópio está programado para operar por cerca de 6 anos, mas no futuro lançaremos um ainda maior. Chama-se LUVOIR, do inglês Large UV Optical Infrared Surveyor. Seu espelho terá o dobro do tamanho do telescópio espacial James Webb e quase 7 vezes o tamanho do Hubble. O telescópio está programado para ser lançado em 2039. Vamos colocá-lo em órbita com a ajuda de um foguete super pesado. Então, teremos que levar o telescópio ao seu destino, 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. E aí começarão suas observações. É possível que tenhamos aprendido a viajar mais rápido do que a velocidade da luz até lá. Então, se encontrarmos um planeta potencialmente habitável com a ajuda do telescópio,
podemos enviar uma sonda espacial ou até mesmo uma equipe de exploradores para lá. Neste caso, uma reunião diplomática com uma civilização extraterrestre pode se tornar uma realidade. Uau! O telescópio espacial James Webb foi totalmente implantado. Se você se interessa por astronomia ou espaço, deve estar empolgado com isso. Aqui está o porquê. Para começar, ele é enorme. Mas quanto? O espelho primário do JWST tem mais de 6,5 metros de largura. O telescópio espacial Hubble, que anteriormente era o maior observador do espaço, tem um espelho de cerca de 2,25 metros. Em comparação, se você pusesse os dois telescópios lado a lado, seria como colocar juntos um cavalo e um elefante. E os elefantes são enormes. Existe uma razão perfeita pela qual o Webb, como é carinhosamente chamado, é enorme. Ele tem que ser assim, pois não é um telescópio óptico no sentido tradicional. O JWST é infravermelho. Vê o calor. A luz infravermelha tem um comprimento de onda maior do que a luz visível. Por isso ele precisa de um espelho maior para focar nela. Então o que temos aqui com o telescópio espacial James Webb? São duas coisas inéditas acontecendo: tecnologia e missões científicas incríveis. Ambas são de ponta, coisa de outro mundo. O Webb é um exemplo clássico de engenharia a serviço da ciência. Por causa do seu maior poder de captação de luz, ele poderá registrar imagens de coisas que sempre quisemos, mas nunca pudemos ver antes, como exoplanetas e as primeiras galáxias do universo, além de estrelas e planetas se formando dentro de nebulosas. E pode apostar que haverá muitas surpresas também. O telescópio espacial James Webb tem vários truques tecnológicos na manga que prometem proporcionar as maiores descobertas científicas. Ele possui um coronógrafo muito especial. Trata-se da ferramenta que irá possibilitar as primeiras imagens reais de exoplanetas. O coronógrafo bloqueia a luz brilhante das estrelas, que, como já sabemos, tem planetas orbitando ao seu redor. Sem ele, a luz delas tornaria as coisas muito brilhantes para enxergar esses planetas, pois eles são centenas de milhares de vezes mais escuros que elas. Mas com o coronógrafo bloqueando essa luminosidade, os exoplanetas aparecem. E o do JWST pode tapar a luz de até 100 estrelas ao mesmo tempo. Podemos esperar um enxame de exoplanetas. Isso nos leva ao próximo equipamento de alta tecnologia que o telescópio tem na manga: um espectrógrafo sem fenda. Normalmente, um espectrógrafo comum terá uma fenda para permitir que um fiapo de luz entre e seja difratado. A difração é a dispersão da luz para revelar o espectro dos comprimentos de onda componentes dessa luz. Mas o trabalho do telescópio espacial James Webb é tão sensível que um fiapo de luminosidade sobrecarregaria a ótica. Então, um espectrógrafo sem fenda foi instalado. A luminosidade das estrelas, captada pelo grande espelho, é mandada para um cabo de fibra ótica para enviar apenas um único ponto de luz para o espectrógrafo. E é aí que o grismo toma conta. Isaac Newton usou um prisma para descobrir o espectro da luz solar, o Roy G. Biv. Mas o Webb usa um grismo, que na tradução do inglês é algo como um prisma raspado. Isso significa que ele tem sulcos minúsculos que difratam um ponto de luz que o grande espelho envia pelo cabo de fibra ótica para o espectrógrafo. A ciência de ler um espectro de luz é chamada de espectroscopia. Ao analisar os espectros de luz dos exoplanetas, o JWST determinará quais gases existem nas atmosferas deles, bem como a densidade e até a temperatura. É um avanço incrível do nosso conhecimento. Seremos capazes de dizer se um planeta tem oxigênio, ou nitrogênio, ou metano, além de outros gases que podem, ou não, indicar se ele é habitável. Quem sabe outra Terra? Atualmente o Webb está parado em seu local permanente. Ao contrário do telescópio espacial Hubble, que orbita a Terra, o James Webb orbita o Sol, em um dos pontos de equilíbrio gravitacional entre o sistema Terra-Sol. Ele simplesmente fica lá, sem precisar usar muito ou nenhum combustível para manter sua posição. Assim, à medida que a Terra gira ao redor do Sol, o Webb permanece estacionado, em um ponto que também orbita a estrela. Existem 5 pontos de equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol. Eles são chamados de Lagrange, em homenagem ao seu descobridor, Joseph Louis Lagrange, no século XVIII. O telescópio está estacionado em L2, o segundo desses 5 pontos, que fica a 1,5 milhão de quilômetros no espaço, muito além da Lua. Tudo isso para observar um ponto de luz infravermelha. Mas primeiro os engenheiros devem capturar aquele ponto de luz. Para obter um ponto de luz infravermelha, os 18 espelhos hexagonais tiveram que ser desdobrados da posição deles dentro do foguete Ariane, que enviou o Webb ao espaço. Uma vez desdobrados, suas posições devem ser ajustadas com precisão de nível microscópico, para que todos produzam uma única imagem.
vários motores minúsculos são conectados a cada segmento dos espelhos para fazer esses ajustes. Esses motores, que devem ser ativados individualmente, irão gradualmente alinhar os segmentos em forma de favo de mel. É uma parte crítica da missão e leva meses para ser concluída. Para alinhar os espelhos para produzir um único ponto de luz, o Webb não pode estar balançando. O telescópio deve ser mantido absolutamente imóvel. E isso requer duas outras tecnologias de ponta: o protetor solar e o cryocooler. No espaço, a luz solar direta é muito quente e a sombra é muito fria. Portanto, o James Webb levou seu próprio protetor solar de alta tecnologia. Ele é enorme também, tão grande quanto uma quadra de tênis. É composto por 5 camadas individuais de filme Kapton, com apenas 1 milímetro de espessura. E cada camada teve que ser implantada remotamente uma a uma, usando um sistema de 8 motores e 139 atuadores, com milhares de peças. O objetivo do protetor solar é ajudar o JWST a ficar frio. Quanto mais frio, melhor. E é para isso que serve o cryocooler. A temperatura pode ser medida de 3 maneiras diferentes. Em graus Fahrenheit, na qual a água congela a 32 graus e ferve a 212. Em graus Celsius, em que a água congela a 0 grau e ferve a 100 graus. Mas nenhum desses termômetros tem um ponto de partida. Então Lord Kelvin criou no século XIX uma terceira escala, a Kelvin, que começa no zero absoluto, a temperatura mais fria possível. O cryocooler a bordo resfria o JWST a apenas 7 graus Kelvin, 7 acima do zero absoluto. Nessa temperatura, praticamente todo o calor dos motores é removido e o telescópio poderá focar a luz em um ponto sem nenhum ruído, ou basicamente qualquer movimento que interfira na qualidade da imagem. Finalmente, depois de todas essas incríveis funções da tecnologia, estamos quase prontos para observar as imagens infravermelhas do espelho gigante multissegmentado do JWST. Quase prontos! O telescópio pode coletar toda a luz que desejar, mas no final, também deve ser capaz de detectar o que coletou. Se a luz não for capturada, ela não é realmente observada. Agora, entra a peça de resistência, os detectores infravermelhos. O Webb tem 15 deles. O material semicondutor especialmente fabricado produz uma leve carga elétrica quando atingido por um fóton de luz infravermelha. Os detectores infravermelhos do aparelho podem produzir uma imagem de alta definição de 1 milhão de pixels. Alguns são capazes de montar uma imagem de 4 milhões de pixels. Esses detectores devem ser resistentes o suficiente para durar de 10 a 20 anos sem deformar ou corromper. Tudo enquanto trabalham a 7 graus acima do zero absoluto. Por si só, os detectores infravermelhos do JWST são uma maravilha da engenharia. Mas do que ele vai tirar fotos? As missões do JWST, elas também são de ponta. 70 das primeiras 280 observações programadas são de exoplanetas. Existe outra Terra? Quais parecem habitáveis? O telescópio Webb fornecerá uma análise espectroscópica detalhada das atmosferas de milhares de exoplanetas conhecidos. Pela primeira vez, veremos imagens deles à medida que aparecerem na luz infravermelha. A cosmologia, o estudo do universo, é talvez a principal missão do Webb. As galáxias recuando muito rapidamente serão o principal alvo para a observação. Centenas de horas de observações são necessárias para coletar a fraca luz infravermelha dessas primeiras galáxias formadas após o Big Bang. O JWST nos dará uma imagem de como era o universo nos seus primórdios. Os astrônomos aprenderão novas informações sobre a energia escura que está impulsionando a expansão do universo e qual o papel, se houver, dos buracos negros na formação das galáxias. A formação de estrelas na Via Láctea e galáxias próximas também faz parte da missão do James Webb. Ao imaginar centenas de sistemas se formando em torno de estrelas recém-nascidas, os astrônomos estabelecerão uma história definitiva do desenvolvimento do sistema solar. Agora o fato substituirá a teoria, e um grande passo será dado na nossa compreensão do espaço. O telescópio espacial James Webb é um empreendimento ousado que marcará época na história científica.